Eu comecei em 2000 e... Na verdade não comecei em 2010, eu fugi com o circo, literalmente, em 2008, 2009, e na altura eu estava a estudar animação sociocultural e já pertencia ao grupo da escola de ginástica, teatro, uma série de coisas já relacionadas com aquilo que faço hoje, e pronto, em 2010 fiz a audição para o Chapitão e entrei, e pronto, e vim para Lisboa, não é? Porque eu sou natural do interior do Porto, de Sobrosa, e vim para cá viver, e pronto, aí começou tudo, esta viagem, e depois, não é, continuei profissionalmente, quando acabei em 2013, ingressei uma série de companhias, e é isso. Uh, nice! Então, é muito engraçado porquê? Porque, ou seja, não é imediato, não é? Ou não foi imediato esse trabalho. Eu fiz montes de coisas relacionadas, montes de coisas comerciais, trabalhei para o Disney on Ice, trabalhei para uma série de companhias que são assim ultra comerciais, e em 2015 conheci uma bailarina que estávamos exatamente a trabalhar para um hotel, neste evento, nestas coisas que normalmente o circo está sempre associado, né? De animaçãozita e depois espetáculos à noite, e decidimos, estávamos a ler o mesmo livro, curiosamente, e decidimos que gostávamos de fazer um espetáculo a partir daquilo. E tudo começou aí, porque foi a primeira vez que alguém me questionou, ou seja, eu enquanto trapezista, até então enquanto trapezista, executava, não é? E olhava um bocadinho para o circo quase como ginásio. Ou seja, era treino, 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 e a parte, nem é artística, mesmo a parte coreográfica não me pertencia, não é? Havia sempre alguém que o fazia por mim. E naquele momento aquela bailarina começa a questionar-me exatamente o porquê disto, o porquê daquilo, e ela tem, ou seja, eu na altura tinha 20, 21, e ela já tinha 35, já tinha trabalhado para uma série de companhias, quer enquanto acrobata, porque ela também fazia circo, quer enquanto bailarina. E foi aí que tudo começou, na verdade, porque o facto de pensar, o livro é importante aqui, que é, eu estava a ler o Indulgência Plenária, que parte dele é sobre a morte da Gisberta, da transexual que foi assassinada no Porto. E, portanto, e que é uma coisa que inevitavelmente te toca, não é? E de repente tu poderes achar, ou tu questionar, é porque deixa de ser sobre ti, não é? E até ali tinha sido só sobre mim, a amplitude da minha perna, o meu truque maravilhoso, e de repente tu pegares nisso, e é realmente difícil, mais com o circo do que com outras linguagens, e digo-te isto porque já trabalhei para outras companhias, uma de teatro, dança não, mas teatro já trabalhei com várias, na verdade, e a palavra é uma bengala neste sentido, o circo não. E o circo é super individualista, ou seja, tu passas anos a treinar por ti, o teu trapézio, os teus malabares, e de repente quando isto deixa de ser sobre ti e passa a ser sobre outra coisa qualquer, é bastante complexo e acho que não há uma fórmula. E, portanto, este foi o primeiro espetáculo em que realmente, e notas que foi um primeiro espetáculo, porque é exatamente, vai nesta cadência de, é uma coisa meramente estética, mais se calhar até, não quero dizer documental, não é palavra, mas que mais sensorial, ou seja, nós pegamos ali em palavras-chave do livro e em sensações-chave e trabalhámos-las num sentido mais estético, mas o circo continuava a estar ali por si só enquanto circo. E por isso é que digo que acho que é mesmo um primeiro projeto, porque não rompe esta barra, ou seja, há o circo e há as coisas à volta que enfeitam o espetáculo. E eu acho que depois disso os meus espetáculos começaram a mesclar-se mais com outras linguagens. Olha, é assim, há muitas, na verdade. O género sempre foi uma delas, por diferentes motivos, porque me interessa muito e porque acho o circo historicamente está associado ou associa géneros a disciplinas, não é? Ou seja, ao contrário do teatro e da dança, que hoje em dia tu podes, tanto uma mulher como um ator pode fazer, podem ser atores, quanto um bailarino como bailarinas no circo.
também já, mas muito mais recente, e há uma série de disciplinas que continuam a ser vistas como masculinas ou como femininas, e isso interessa-me mesmo romper, ou a ideia de o homem é forte e atira a menina ao ar porque é leve e flexível. E, portanto, nos últimos trabalhos que tenho feito, tenho rompido completamente com isso. Aliás, sofremos bastante, ou normalmente as pessoas que trabalham comigo sofrem um bocadinho mais, porque as duas miúdas a Mafalda e a Margarida, que fazem espetáculos comigo, quer dizer, a Mafalda tem 40 quilos e eu piso, e, e é fixe romper com estes conceitos, mas com alguma calma também, não é? Porque anatomicamente a coisa às vezes precisa de ser cuidada. E interessa-me muito trabalhar, os meus ideais e os meus valores estão sempre em primeiro plano, quer em projetos meus, quer em projetos de outras pessoas. Eu não faço e recuso-me a fazer coisas que vão contra os meus princípios. E interessa-me muito sempre trabalhar sobre questões políticas e políticas não partidárias, ou seja, coisas que para mim são básicas, né, e que deviam ser para qualquer pessoa, e às vezes os espetáculos, por mais simples que sejam, e o último que nós fizemos, o que eu fiz, é um bom exemplo disso. O Raiz é um espetáculo bastante leve e foi pensado com esse objetivo. Porquê? Porque tínhamos acabado de sair da pandemia, portanto apetecia-nos fazer uma coisa mais leve, que as pessoas pudessem desfrutar, mas continua a ter uma narrativa muito específica, fala sobre empatia, fala sobre a ideia de partilhar um lugar comum, que a nós também nos interessa muito. Nós, o Circo Caótico, Daniel, desculpa, falo enquanto companhia, o que me interessa muito trabalhar e quase que convidar. O espetáculo é muito minimalista no sentido é muito pequenino, é uma área de 6 metros, as pessoas estão muito próximas e normalmente envolvem-se muito com o espetáculo, porque inevitavelmente tu estás connosco em cena quase, e então também é isso, tentamos trabalhar essas, ou no pós-pandemia trabalhar essas ferramentas de aproximação. O facto de trabalhar para o espaço público também é um privilégio, porque enquanto os teatros estavam fechados nós atuávamos na rua, independentemente de teatros não estarem abertos. Então, olha, eu decidi, quando fiz o meu segundo espetáculo, o Crisálida, que é um espetáculo trapézio, que é a minha disciplina, e que convidei alguns artistas a juntarem-se ao projeto. Eu trabalho sempre com música ao vivo, portanto convido sempre um músico. O das Mangueiras convidei uma artista visual, a Maria Trabulo, convido o desenho de luz, obviamente, ou seja, e vou convidando pessoas para fazerem olhares externos durante os processos. E no Crisálida convidei o Pietro. Na verdade o Pietro viu um solo meu e na verdade ele ofereceu-se, foi super bonito, e ele veio ver um ensaio que questionou-me o porquê do uso do trapézio, e eu percebi durante aquele processo que efetivamente estava agarrado a um objeto e que portanto continuava a ser sobre mim e quase como desafio pessoal obriguei-me a não trabalhar com o mesmo aparelho 2 vezes, e portanto fiz um espetáculo de trapézio. O tecido não é uma coisa que eu gosto muito, estou-te a dizer disciplinas de tipo, não é uma coisa que eu gosto muito, acho que isto é um bocado aborrecido. Fiz um espetáculo com uma corda, que é este com a Margarida. No meio disto fiz o Osso das Mangueiras, mas esse foi muito específico, foi o quê? Ou seja, eu fui convidado pelo 23 Milhas e pelo Lema ser o criador de 2019 e fui desafiado a trabalhar com uma empresa local. Então apresentaram-me as empresas todas, e inevitavelmente a Aliflex, para além de ser uma empresa muito grande ali da zona, portanto fazia todo sentido trabalhar com eles, tinha um material que é muito particular, não é? Que são mangueiras. E pronto, e vamos nesta viagem, eu e a Maria fomos para lá fazer uma residência, experimentar materiais, romper, cortar, queimar, tudo o que possas imaginar, e fomos construindo. Foi uma viagem de 1 ano quase, em criação daquele projeto OUSE. E pronto, mas essa escolha específica das mangueiras foi pelo facto do espetáculo ter sido em Ilhavo. Mas normalmente é por exclusão de partes. Já usei isto, o que é que sobra? Ou porque para o espetáculo faz sentido que seja um material não convencional, não é? Se acarreta. Sim, acho que antes do espaço público, acho que o trabalho do circo acarreta desafios especiais.
por diferentes motivos. Não sei se vais perguntar isso eventualmente, mas pronto, mas o espaço público, quer pelas questões meteorológicas, não é? Porque, sei lá, por exemplo, amanhã nós temos uma performance aqui em Lisboa, já tivemos a ver, vão estar 5 graus, 6 graus à hora que nós vamos atuar e nós estamos de calção e t-shirt. Portanto, isso é um dos problemas, mas eu acho que o espaço público tem muito mais vantagens do que problemas, por vários motivos. Primeiro, que eu chego aqui e instalo a minha estrutura, não é o espetáculo que começa, mas, ou seja, eu instalar uma estrutura que é um pórtico de 7 metros de altura no jardim da Quinta das Conchas, vai provavelmente ter muito mais público que não costuma ir ao teatro, não é? Ou seja, a percentagem de pessoas que passa aqui diariamente provavelmente vai perguntar o que é, ou vai ver um cartaz, porque normalmente nós pomos há sempre mupis, inevitavelmente vai chegar a pessoas que num teatro não consegue chegar. E isso para mim é o que realmente me fascina no espaço público. E tenho, mas por outro lado há isto, que é os espaços públicos, quer dizer, e nos nossos espetáculos nós não pedimos palco, não usamos palco, se usamos exatamente o espaço público como ele é, quer dizer, às vezes atuas em calçada, às vezes atuas em jardim, portanto é cómodo, mas por outro lado, para mim tem muito mais vantagens do que desafios. Agora, se me perguntares, o circo, aí sim tem muitas, aí é complexo. A começar, não é, pelos apoios, quer dizer, os apoios para o circo começaram há 6 anos, ou 7, creio. Portanto, é uma coisa relativamente recente. Continua, ou existe este estigma do circo associado à animação ou ao infantil. As pessoas partem do princípio, quando é um espetáculo de circo, que é um espetáculo familiar ou para crianças. Errado. Há montes de... Aliás, estávamos há pouco a falar do Rui Paixão, não é? Que é o clown, que eu acho que é o que é mais associado à família e à criança e que nada tem a ver com os espetáculos infantis. E os meus espetáculos também acho que, pá, o Raiz é assim mais familiar, mas todos os outros são bastante zero, não é que seja zero para crianças, mas dizer, tem uma narrativa se calhar mais política ou mais pesada, mais densa, que não faz sentido ser para crianças. Continuando esta questão do circo, da dificuldade, para além dessa, ou seja, espaços de criação para circo. É muito, muito complexo. Se tu tens eu posso dizer nomes de espaços, não posso? Se tu tens um campus no Porto, se tu tens por acaso não sei quais são os espaços de residências aqui de Lisboa, mas Rua das Gaivotas, um espaço do tempo, até está bastante bem preparado, mas que estão preparados efetivamente para dança e para teatro, para circo não. E vou dar um exemplo que faz que foi assim o mais precário dos últimos tempos. Que nós no ano passado criamos, ou seja, eu trabalho como intérprete para a Erva Daninha, criamos um espetáculo com um trator. E, portanto, nós criamos ou começamos o processo em novembro, até maio, estreamos em maio. Isso no ano passado, mas foi há 10 anos, desculpa. O que é que acontece? É o período, para além de mais frio, não é, em que chove mais. E não encontramos um espaço pelo país que tivesse preparado para podermos ensaiar efetivamente, que será, obviamente precisamos de uma área grandinha, que não é muito maior do que um palco convencional. Nós usamos 10 por 10, não é nada, mas o facto do trator entrar em qualquer sítio, ou seja, há uma série de... Então tivemos que ensaiar na rua, em frente ao Teatro do Campo Alegre, e o quê? Bem, passaram-se situações completamente inóspitas, desde ele ter saído da autoestrada, nós estávamos a ensaiar uma cena em que eu vou de rastros no trator, houve um senhor que parou em plena autoestrada, saiu do carro disparado para me ajudar porque achou que eu estava preso ao trator. Entretanto o diretor, o Vasco, chateadíssimo, o que é que o senhor está a fazer? Assim, temos de chuva, cancela-se ensaio, frio, e portanto esse é o grande desafio, é criares sem apoios, ou com muito poucos apoios, sem sítios de ensaio, ou com muito poucos sítios, e mesmo assim criares. E essa é complexa.
teve muitos diferentes. Ou seja, o facto de ser a primeira edição é um marco, não é? E o primeiro ter sido eu, obviamente, eu fico super feliz. Mas acho primeiro, desculpa de alguma forma isto possa parecer arrogante, mas eu digo isto em todas as entrevistas e acho que faz sempre o sentido de dizer, visto aquilo que estamos a falar exatamente antes. Primeiro, acho que o prémio peca por tardia, não é? Porque se temos 10 anos de outros prémios, quer dizer, o circo é uma linguagem como qualquer outra. Mas fico obviamente muito contente por ter sido o primeiro e por ser associado ao Coliseu do Porto, que tem 80 anos de história de circo. E quando te disse há pouco que comecei a fugir com o circo, todas aquelas pessoas partilharam histórias comigo das suas vidas e todas elas em algum momento da sua vida tinham passado no Coliseu do Porto, sabes? E tinham fotos e tinham história associada àquilo. Os meus professores, ou a Carla Eda, que foi a minha professora das minhas primeiras professoras, teve histórias também no Coliseu do Porto e, portanto, aquilo carrega muitos fantasmas do circo e da história do circo e, portanto, há também assim um romance associado a isto. Mas fico muito contente por ter recebido e também porque acho que agora, sei lá, pode também trazer outra credibilidade para o circo e para o meu trabalho também, não é? E é isso, acho que estou mesmo muito feliz, obviamente. Claro que sim, claro que sim. Obviamente, acho que é só continuarmos com aquilo que temos vindo a fazer. E o facto de estar na rua, acho que, de estar na rua, literalmente, com os espetáculos na rua, acho que faz com que consiga mais visibilidade, mais pessoas, e esse é o meu objetivo, portanto. Vejo o futuro super, super positivo. Daniel, muito obrigado. Obrigado eu.